Depois de uma saga enorme, tentando achar o fundo perfeito, nada eu conseguia um fundo que eu gostasse. Ficava manchado, ficava ruim. Até que eu resolvi finalmente testar o nanquim e eu consegui esse resultado aqui, olha. Que a gente comemorou junto e tudo mais. Então, nesse vídeo, eu resolvi compartilhar com vocês de forma bem amadora mesmo, como uma pessoa sem técnica, que não é profissional, usa o nanquim. Nanquim é uma tinta assim bem líquida, tá? Ela é vendida pela Acrylex. Muita gente acha que o nanquim só tem na cor preta, mas na verdade o nanquim, surpreenda-se, tem na cor preto, vermelho, amarelo, verde bandeira, azul e o melhor de tudo, que eu também não sabia e descobri agora com essa moda de colorir livros, que é dourado e prata. Porque nas lojas não costumam dizer pra gente que tem dessas cores. E eu fui no site da Acrylex olhar quais as cores que existiam e descobri que tinha dourado e prata. Então já ia nas lojas e perguntava especificamente dessas cores. Para pintar eu uso pincel, tá? Pincel chanfrado, que é esse pincel achatadinho. Esse aqui é da Tigre, tem uma numeração aqui, 8110. Escrito Orelha de Boi Brasil. Deve ser uma edição ou tipo de pelo, não sei dizer. Assim, o pelo você tem que sentir, testar lá na hora se ele é macio. Porque tem que ser macio, porque se não for, vai marcar o seu desenho. Tá? Tem uns mais baratinhos, que nem esse aqui que eu comprei. Tem nem marca. Que ele é muito duro, ó. Faz até barulho. Parece uma vassoura piaçava isso aqui. Então, quando você faz, marca, fica aquelas linhas muito feio. Horrível. Se fosse um pouco maior, dava até pra varrer minha casa com ele. Uso também o pincel com a ponta bem, ó, bem fininha, que é da Acrylex número 0. Manicure usa até pra poder fazer detalhes na unha, tá? Pode ser usado também o palito de churrasco. Tem gente que usa palito de dente ou pau de laranjeira, aquele que a gente faz a unha. Eu preferi testar e usar o palito de churrasco, que ele é um pouco mais grosso. O palito de dente ele é muito fininho. E quem tem um pouco mais de habilidade ou já usa pena, é uma tentativa, eu recomendo, mas quem é amador, não acho que seja muita vantagem não. Por quê? Porque requer um pouquinho mais de cuidado, de atenção, então você vai ter que treinar para poder aprender a usar sem acabar sujando demais, manchando, porque se você não usar da forma correta, ele pinga, um pingo bem grosso, pode estragar o seu desenho. Tá? Então, como é para usar só com nanquim, seria só para isso mesmo, os pincéis nos livros de colorir resolve tranquilamente. Eu usei para fazer os detalhes bem pequenos, eu usei a caneta Faber ponta porosa mesmo, fazendo uma pequena trapaça para ir mais rápido, já que eu não tenho muita habilidade com aquele pincel de ponta fina. Para áreas maiores, eu uso o pincel chanfrado. Existe de vários tamanhos, várias espessuras, então você pode comprar mais fino, mais grosso. Eu achei esse aqui do tamanho ideal para os livros, tá? Esse tamanho aqui. Você molha um pouquinho na tinta. Se tiver na tampinha, você bota uma gotinha, 2 gotinhas, porque nanquim rende legal, tá? Tira o excesso. Olha, regra fundamental, tira o excesso. Porque senão o nanquim ele fica marcado, tá? Muita gente reclamou disso do marcado, é por isso. Então tem que tirar o excesso realmente. Aí você vai, ó, espalhando. Ele rende. Ó, você vai puxando. Começou a puxar, não sei se dá pra vocês verem, mas começou a puxar e ficou marcado as linhas. Você para e vira do outro lado do pincel. Se não tiver tinta também, você pega mais tinta.
porque senão fica umas linhas e fica feio, tá? Tem que ter uma cobertura legal. Lembrando que eu tô usando uma folha A4 comum, tá? Então, por isso que deu essa ondulada, porque como é líquida, não tô usando no livro. Não tem problema você pegar, faltou aqui, passar por cima. Pode passar quantas vezes quiser. O nanquim, ele dá um efeito brilhoso, tá? Com esse próprio pincel chanfrado, você pode fazer os detalhes assim, com ele de lado, que aí você vai usar a quina dele, você pode fazer os detalhes com ele, tá? Sem nenhum problema. Vou pegar aqui mais nanquim, ó. Só que exige um pouco de habilidade. Mas é questão de treinar mesmo, tá, gente? Ó, às vezes, quando é um espaço maior, eu consigo fazer com esse mesmo. Mas quando aqui já tem outra linha, fica mais complicado. Uma coisa que eu percebi, o nanquim tá secando, mas eu senti que aqui tá ficando uma poça. Que não tá secando legal. O resto já secou e aqui tá ficando uma poça. Mesmo depois que ele já tá um pouco mais secando, eu faço, tá? Assim, eu puxo e dou uma espalhada para cima de onde já tá pintado. Para não ficar aqui um brilhoso pouco e aqui uma poça, que vai dar para ver. Então, você pode puxar com ele já quase secando, pode puxar mesmo para cima de onde já tem, para poder dar uma espalhada, tá? O pincel de ponta fina, você vai fazer a mesma coisa. Você vai molhar. Aí eu já vou usar aqui, ó, onde eu limpei o pincel da ponta grossa, já para aproveitar, ó. Você molha a pontinha dele e vem nos detalhes. Aqui eu fiz essa forma esquisita aqui só para poder mostrar umas reentrâncias. Mas olha como ele consegue ficar fininho, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Consegue fazer grosso, ó. Mas também, deixa eu pegar mais tinta. Consegue fazer detalhes fininhos, ó. Bem fininho. Então, você vai mesclando. Só que foi só pra mostrar pra vocês. Mas aí vocês vão mesclando, ó. Faz só um detalhe com esse aqui, eu preferi assim, tá? Só onde o outro pincel não deu, eu primeiro pintei com outro pincel. Aí, por exemplo, ficou faltando aqui. Aí eu vim com esse e fiz, tá? Porque ele vai demorar um pouco mais pra você poder fazer. O palito de churrasco serve mais ou menos como esse pincel fininho, tá? Você limpa ele. Ele é mais difícil de você tirar o excesso, que ele dá uma chupada assim na tinta, mas não tem problema não. Aí você passa uma linha, ó, tá vendo que ele consegue ficar fino também? Mas ele também consegue ser grosso, ó, se você botar ele deitado. Aí você vem e vai espalhando. O certo não é fazer essa linha não, tá, gente? Eu só tô fazendo essa linha pra poder mostrar pra vocês. O certo é você já vir já pintando. Olha quanta tinta ficou, porque eu não limpei bem. Aí, se eu for espalhar com esse palito, fica marcado, olha. Fica umas linhas na tinta, não fica legal. Então, ele é só... Não gostei dele para pintar grandes áreas. Só pro detalhe. Então, no detalhe, você consegue vir, ó. Vamos fazer esse detalhe daqui. Como se fosse um lápis mesmo. Mas o que eu achei? Depois que eu fiz o detalhe, eu precisei dar aquela puxada para poder não ficar pocinha de nanquim seca para cima de onde já tinha nanquim, porque ele acaba soltando muita tinta, tá? Então eu preferi o pincel mesmo. Vamos supor, eu fiz aqui, ó, passei o pincel chanfrado. E ali eu não fiz o detalhe. Eu esperava secar um pouquinho e vinha com nanquim seca rápido, tá, gente? Aqui, ó, que eu já usei, ó, já tem um tempinho no começo do vídeo, ó. Super seco.
Tá vendo? É que isso aqui meu dedo já tava sujo. Vamos limpar. Ó. Tá? Seca rápido. O que eu fiz? Uma pequena, vamos chamar de trapaça. Mas não é, né? Porque cada um com a sua técnica. Eu usei a caneta Faber ponta porosa nos detalhes, porque ela é preta também. Com as outras cores eu não vou ter essa mutretagem. Mas assim, nos detalhes, eu usava ela. Por exemplo, aqui eu fiz... Espera dar uma secada. Ah lá, gente, usei agorinha aqui. Seco já. E vinha e pintava o detalhezinho com ela. Ela não vaza, por outro lado. Não vaza, não se preocupe. Então, os pequenos detalhes eu vou fazer com ela. Não vaza no Floresta, né? Porque, como eu falei, cada livro é um livro. Eu usei no Floresta Mágica da Coquetel. Ele tem mais ou menos a mesma composição da folha do Floresta Encantada e o Jardim Secreto da Sextante. Então, resumidamente, o que eu recomendo pra valer, para poder usar nanquim de qualquer cor, tá? Pincel chanfrado, pincel número 0, que é esse bem fininho. Atenção ao pelo do pincel, é um pouco mais caro, mas tem um motivo, porque o pelo vai fazer diferença no acabamento do seu desenho, tá? Sempre testem no final da folha. Se possível, é uma nova técnica, testa no papel à parte, pode ser o papel A4, ofício comum, só para você ter uma ideia de como aplicar, tá? Porque a maioria das coisas que a gente faz nos livros depois fica complicado de a gente reverter.